Fala, meus lindos! Dandanzinho está de volta e, como eu falei no finalzinho do simulado, estou trazendo agora o vídeo da aula número 34. O que foi que eu falei na aula 34? Geometria espacial. Em especial, eu falei apenas de volume. Lá eu te mostrei todas as fórmulas para calcular volume de uma figura tridimensional. Volume de prisma, volume de pirâmide, volume de cilindro e volume de um cone. Portanto, galera, é importante que você, antes de vir fazer essas questões, que você assista ao vídeo teórico. Lembrando também que só quem tem acesso a esse vídeo aqui, ó, esse vídeo teórico, é quem é membro do canal. Cara, pelo amor de Deus, R$ 4,99, bicho. R$ 4,99. Eu duvido tu achar um conteúdo igual ao meu por apenas R$ 4,99. Não tem. Vem comigo e vamos ver se as questões de volume são questões difíceis que caíram na prova do CETRED. Pois bem, meus queridos, está aqui o assunto, tá? Tá aqui o nosso edital, nós estamos aqui em geometria espacial, né? Cálculo especialmente aí de volume. E hoje eu trago todas as questões interessantes que caíram de volume na prova do CETRED, tá? Vamos logo começar pela primeira questão, que é uma questão super atual, caiu aí em 2023, e ela fala o seguinte. Leia a afirmação. U ou A, tararã, é um sólido geométrico, é uma figura tridimensional, que possui uma base poligonal. O que é isso? A base é um polígono, né? Um quadrado, um triângulo, um trapézio, qualquer figura que seja um polígono. E as faces laterais são triangulares. E além disso, elas se encontram num ponto conhecido como vértice. Pronto. Só com essa frase você não precisava nem ler o restante. Só com essa frase você mata o problema. Porque só existem, galera, duas figuras tridimensionais que têm vértice. Ou é o cone, né, o conezinho, tá? Ou é o cone, ou é uma pirâmide. Deixa eu fazer aqui uma pirâmide bonitinha. Uma pirâmide quadrangular, né? Aí só ligar aqui, ó. Só tem vértice se for um cone ou se for uma pirâmide. Portanto, ou é o item B ou é o item A, tá? Porém, galera, as faces são triangulares. E a figura que é triangular é óbvio que é uma pirâmide, tá? O cone é circular, portanto, não pode ser ele. Conclusão, resposta dessa questão, pirâmide, né? Eu trouxe uma aqui só para tu começar bem esse negócio, né? Para tu não sair desse vídeo. Fica aqui, cara. Questãozinha moleza, cálculo nenhum, tenho certeza que você acertaria na prova. Bora para a questão número 2, tá? Que vai começar aí o sofrimento gostoso, que é com cálculo, né? Então a questão 2 fala assim, caiu aí no CETRED 2019, e CETRED 2019 é a prova de Juazeiro do Norte, uma das provas mais difíceis que o CETRED já fez. Olha o que ele fala, ó. Uma empreiteira, deixa eu pintar aqui de rosinha, né? Ó. Uma empreiteira cometeu o erro, de trocar o valor da altura pelo valor do raio do projeto de uma caixa de um prédio. Como ele falou a palavra raio, com certeza essa caixa é circular, né? Então ou vai ser um cone ou vai ser um cilindro, tá? Mas uma caixa para ser aí um reservatório, por exemplo, é interessante que seja, né, um cilindro. Vamos ver se ele vai dizer isso, ó. Os valores originais de projeto eram 4 metros de raio e 5 metros de altura. Isso era o que tinha antes. Deixa eu escrever isso, ó. Antes, isso aqui era antes, você tinha 4 de raio e 5 de altura. Só que ele errou. O que foi que ele fez? Ele trocou o valor da altura pelo raio. Então, o erro dele foi o seguinte. Ele colocou que o raio era 5 metros e que a altura era quanto? 4 metros. Então, houve essa troca. Aí a pergunta é, em relação à capacidade original, capacidade tem relação com volume, tá? Em relação ao volume que era antes, o que foi que houve? Aumentou ou diminuiu? É isso que a gente vai ter que calcular. Mas eu vejo um probleminha aqui, porque ele não diz, cara, como é que é essa caixa, né? Essa caixa, ele não diz se é um cilindro, se é um cone, se é uma esfera. Ele só fala que tem um certo raio, né? E aí, cara, obviamente isso não vai importar muito, né? Porque as fórmulas de volume, elas praticamente não mudam.
Mas isso é uma falha da questão. A questão tem que dizer qual é o tipo de figura que a gente está trabalhando. Tá bom? Então vamos considerar aqui que a figura que ele está trabalhando, Mois, seja um cilindro. Como eu disse, é importante que você assista primeiro o vídeo de teoria, para que eu te pergunte aqui, cara, quanto é o volume de um cilindro? Como é que se calcula o volume de um cilindro? Tu já chegar aqui e já saber, tu não ficar perdido, tá? Vamos ter que calcular duas contas, o volume com raio 4 e altura 5, e depois o volume com raio 5 e altura 4, e comparar o que foi que aconteceu aí nessa brincadeira. Bora! Começando, pessoal, com o volume que era antes. Bora! Como é que se calcula volume de um cilindro, por exemplo? Volume de qualquer figura, tá? Tridimensional é a área da base vezes a altura, sempre. Área da base vezes a altura. Algumas vão dividir por 3, mas continua sendo área da base vezes a altura. E a área de um cilindro, né, a área da base de um cilindro é um círculo. Isso eu explico no vídeo teórico. Então o volume de um cilindro, tu decora que é π r ao quadrado vezes a altura. Tá? Então isso aqui você tinha que chegar nesse vídeo já sabendo. E nós vamos só substituir os valores da questão. Isso vai ser igual. O π eu vou deixar π mesmo, não vou mexer. Vezes. Antes o raio era quanto? Era 4. Então eu vou trocar o raio por 4, lembrando que fica ao quadrado. E a altura antes era de 5. Então eu vou multiplicar agora por 5. Fazendo essa continha aqui, ó, 4 elevado a 2 é 16. Então vai ficar π vezes 16 vezes 5. E 16 vezes 5 é 80. Portanto, o volume de antes, né, vou colocar até aqui, senão eu me perco, o volume antes vai ser 80π. Guarda essa informação, tá? Beleza. Calculei o volume que era antes. Bora calcular agora o volume que eles fizeram errado, né, que eles trocaram. Então vamos calcular aqui o volume depois, tá? Como a figura é a mesma, π r ao quadrado vezes AH, não mudou a fórmula, tá? Note, galera, que agora o raio mudou. O raio agora é 5 e a altura é que é 4. Houve essa troca. Então, substituindo os valores, o π eu vou deixar quieto, o raio agora é 5, então fica 5 elevado a 2 e a altura agora é 4. Isso vai mudar o volume? Com certeza. Isso vai dar o quê? Ó? Quando eu fizer a continha aqui do lado, observe que o volume depois vai ser igual. O π fica π, o raio elevado ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então fica 25. Multiplicado com a altura que é 4. E quanto é que é 25 vezes 4? 80, né? Aliás, 100, né? Ou seja, essa nova multiplicação, ou seja, esse novo volume, vai dar agora 100π. Observe. Antes era 80. Agora ficou 100. Com o erro, teve um aumento. Portanto, tu vai marcar ou o item A, ou o item C, ou o item E. Tu vai tirar o A da cartola e vai tirar o D da cartola. Tá? Houve um aumento do volume. Era 80, foi para 100. Aumentou. Aí nós queremos saber, pessoal, quanto foi que esse volume aumentou. Observe. Antes, quanto era o volume antes? 80π. Então, tu vai dizer que esse volume 80π, que era o volume de antes, ele valia quanto? 100%. Era o meu total. Aí eu quero saber quanto foi que aumentou em porcentagem. Quanto foi a porcentagem de aumento? O volume era 80. Agora o volume é quanto? 100. Aumentou quanto, pessoal? De 80 para 100? Aumentou 20, não foi? Então o volume aumentou 20π e eu quero saber quantos por cento isso é? X. E aí nós vamos fazer uma regra de 3 e determinar o valor de X. Antes, eu posso cortar esse zero com esse zero? Deve, pode. Eu só posso cortar esse zero daqui com esse zero daqui? Não, né? Porque eles estão em lados diferentes. Não é nem lado diferente. Eles vão acabar se multiplicando, né? Então você não vai cortar, só pode cortar quem está dividindo, tá? Então você pode cortar esse zero do 80 com o zero do 100 ali, 1 com 1, mas não pode cortar o zero do 20. O que você poderia fazer era cortar esse aqui, ó. Se você quisesse cortar o do 20, poderia cortar o zero do 80 com o zero do 20, porque eles estão se dividindo. Mas não esse que está cruzando, pelo amor de Deus, não faça isso não. Então vou cortar aqui, galera, o zero do 8. Então vou cortar o zero do 20, que é da mesma coisa, ó.
Quanto é que é 8 vezes x? 8x. Igual. Aqui é 2, tu vai multiplicar o 2 com 100. 2 vezes 100? 200. Beleza? E aí passa o 8 dividindo. Vai ficar 200 divide para 8. Qual é a metade de 200? 100. Qual é a metade do 8? 4. Qual é a metade de 100? 50. Qual é a metade de 4? 2. Qual é a metade de 50? 25. Então isso aqui vai dar 25%. Conclusão, o meu volume aumentou 25%, seria a alternativa C de CETRED. Uma questão muito bonita e mistura assuntos. Eu gosto dessas questões que misturam. Tá pegando uma questão que é de volume e tá misturando com um assunto porcentagem. São questões muito boas, tá? Vamos para a questão número 3, beleza? Deixei um espaçozinho, deixei. Questão número 3 também caiu em Juazeiro do Norte, 2019, ela fala assim: 2 reservatórios para peixes têm o mesmo comprimento e a mesma largura, só que a profundidade é diferente. De novo, Carol. Claro que aqui dá para supor que a figura é um paralelepípedo, mas é importante, cara, que o CETRED diga isso. Ele não pode deixar dúvida na questão, bicho. Tem que colocar que é um paralelepípedo. Porque poderia ser outro tipo de figura. Tudo bem, aqui tem um comprimento e tem uma largura. Claro que a figura que tem comprimento e largura é um retângulo, né? Então vai dar para saber que é um paralelepípedo. Beleza, mas é importante que ela coloque que figura está trabalhando aqui. Pelo amor de Deus, CETRED, me ajude, né? E ajude também os meus alunos que estão aqui me assistindo. Então você tem 2 reservatórios, galera, que são um paralelepípedo. Que são esses desenhos aqui, ó. Esse bichinho, né? Ó. Tá mais feio aqui, mas você entende. Então são 2, ó. Vou fazer mais embaixo aqui, senão não vai dar certo, né? Beleza, aqui o primeiro e aqui o segundo. Tá, aí o que a questão diz sobre eles? A questão diz que ambos têm o mesmo comprimento, ou seja, esse tamanho é o mesmo tamanho desse, chamado de x. Mas aqui de x, então aqui também vai ser x, tá? E também tem a mesma largura. Esse tamanho é igual a esse tamanho, chamado de y. Aqui de y, aqui de y, tá? Beleza. A diferença entre eles é o quê? O que é que tem diferente? Profundidade. Ou seja, a altura, a fundura desses dois são diferentes. Olha o que é que ele diz, ó. O reservatório X, vamos dizer que seja esse primeiro reservatório, ele tem profundidade de 1,75 metros. Então aqui vale 1,75 metros. E tem um volume de 35 metros cúbicos, ou seja, o volume desse cara é de 35 metros cúbicos. Perfeito. Pergunta, qual vai ser o volume agora desse outro cara, sabendo o quê? Sabendo que ele tem 2 metros de profundidade. Aqui vai ser 2 metros. Perfeito? Pronto. Aí qual é o problema? O aluno não sabe o que fazer, né? Ele pega a questão e não sabe por onde começa. Como a questão me deu volume, é interessante que você saiba a fórmula para calcular volume dessa figura. Como o volume se calcula sempre como sendo área da base vezes a altura, tá? O volume de qualquer figura tridimensional é sempre a área da base, vai escrever área da base vezes a altura da figura, que nesse caso é a profundidade, né? Beleza? Show de bola. Só que essa figura é um paralelepípedo. Existe uma maneira mais fácil de calcular o volume de um paralelepípedo sem decorar isso, que é só multiplicar os 3. É só pegar o comprimento, multiplicar com a largura e multiplicar com a altura. Que no final das contas é a mesma coisa, porque o que é o comprimento vezes a largura? É a área de um retângulo, né? Que é a área da base. Ou seja, o que está escrito aqui é a mesma coisa. Mas se cair um paralelepípedo, você já bota na sua cabeça. O volume é só multiplicar os 3. Tá? Só multiplicar as 3 dimensões. É o que nós temos nesse caso, tá bom? Então nós vamos pegar a primeira figura e vamos usar essa fórmula. Vamos só multiplicar os 3. Quanto é o comprimento da primeira? X. A largura? Y. E a altura? 1,75. Então o volume é multiplicar os 3. Ou seja, na primeira figura nós vamos ter x, que é o comprimento, vezes y, que é a largura, vezes 1,75, que é a altura. E esse volume, a questão diz que tem que dar quanto?
35. Então isso aqui vai ter que dar igual a 35 metros cúbicos. Perfeito? O que é que dá para achar aqui? Dá para achar quanto é x vezes y, né? Eu posso pegar esse 1,75 e passar dividindo. Então eu tenho que xy, ou x vezes y, que é mais bonito, né? Vai ser 35 dividido por 1,75. E aqui, galera, vem a diferença do Dandan para os outros professores. Vem a diferença de um aluno que me conhece para um aluno que não me conhece. Um aluno que não me conhece, ele vai sofrer nessa conta. Sofrer muito. Porque tem uma divisão com vírgula, e aí ele não sabe dividir com vírgula. O aluno que me conhece, ele já sabe o que é que eu vou fazer. Toda vida que uma divisão terminar com 5, tu vai dobrar os dois números. Vai dobrar em cima e vai dobrar embaixo. Será que isso vai ficar bom? Vamos ver. Dobra o 35, vai ficar quanto? 70. Dobra 1,75. Quanto é 1,75 mais 1,75? Quanto é? R$ 3,50, não é não? 3,50. 1,75 mais 3,50. Então vai ficar 3,50. Tá. Dobra de novo, que ainda terminou com 5, ainda tem vírgula. Dobra de novo. Qual é o dobro de 70? 140. Qual é o dobro de 3,50? R$ 7,00, né, cara? 7. E 140 dividido por 7, eu sei fazer de cabeça. Porque 14 divide por 7 dá 2. Portanto, 140 divide por 7 vai dar o quê? 20. Ah, olha como o professor Danley é safado. Tá vendo, cara? Esse cálculo era um cálculo difícil que a gente transformou num cálculo que você faz somente de cabeça. Esse é o jeito Dandan de se resolver problemas. Perfeito? Então, nós achamos aqui que a multiplicação vai dar 20. Professor, o que é que isso aí me ajuda? Tudo. Tudo. Porque o que é que eu quero calcular nessa questão? Deixa eu apagar isso aqui. O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular o volume desse outro reservatório. Como é que se calcula o volume dessa figura? Tu vai pegar o comprimento, que é x, multiplicar com a largura, que é y, e multiplicar com a altura, que nesse caso agora é 2. E aí, cara, nesse instante, tu calculou isso aqui, ó. Tu calculou quanto é o xy. XY é quanto? 20. Troca lá. Nós vamos trocar o xy por 20. Então o volume vai ser 20 vezes 2. Quanto é que é 20 vezes 2? 40. Aí tu mata a questão e marca a alternativa é de esperança. Vai dar tudo certo na tua prova, cara. Olha que questão bonita. Eu só trago questão linda para ti, que são questões certas na prova do CETRED. Lembre-se, todas as minhas questões de exercícios caíram no CETRED em algum momento. Então tu já está sendo preparado para a prova. Beleza? Questão número 4. Não entendeu, cara? Pausa o vídeo, volta, faz devagarinho, tenta fazer sozinho. Não entendeu mesmo assim, manda uma mensagem para mim que eu vou tentar te ajudar. Tá bom? Mas você pode pausar o vídeo quantas vezes você quiser. Questão número 4 também caiu em Juazeiro. A prova de Juazeiro foi linda, pessoal. Presta atenção, ó. Olha aqui, olha o que eu disse. Olha a primeira frase. Encontrei um cilindro. Pronto, a questão tem que dizer qual é a figura. Tem que dizer. Tá? Encontrei um cilindro. Opa, já sei que é uma figura desse tipo, né? Cilindrozinho. Reto. Que possui o raio valendo 5 centímetros. Que lindo. O raio é 5. E o volume, opa, já me deu o volume. É quanto? 1000 pi. Beleza. Aí a pergunta. Eu coloquei água até metade da sua capacidade. Ou seja, o volume não é 1000 não, né? Você tem um reservatório. Beleza, daqui o reservatóriozinho. Tá? O volume dele é 1000. Quando eu encher tudo isso aqui de água, é 1000. Só que eu não enchi tudo de água. Eu coloquei só quanto? Só metade. Então quanto é o volume? Ora, o volume só vai ser o quê? 500 pi, né? 1000 pi é tudo. Metade vai ser 500 pi. A pergunta é, sabendo disso, qual é a altura desse reservatório? Qual é a altura que ele ficou? Tá bom? E nós vamos usar a fórmula. A questão foi muito legal com você. Ela já disse a fórmula do volume. Ó. Ela disse que o volume é calculado como sendo π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tá? E nesse caso nós queremos achar a altura, né? Isso quer dizer que todos os outros dados a questão já deu. E de fato deu. Quanto é o volume? 500. Não vai colocar 1000 não, porque é só metade. O volume é 500. Então vai ficar
500π, igual, né? O π, não vou mexer. Quanto é o raio? O raio é 5. Então vai ficar 5 elevado a 2 vezes a altura, e essa altura é o que eu quero achar. Olha que lindo, Moi. Eu posso papocar aqui, ó, chai, tome o π com π. Então vai sobrar desse lado 500 igual 5 elevado a 2 é 25. Então vai ficar 25 vezes h. Beleza? Como eu quero achar a altura, passo esse 25 dividindo. Portanto, a altura vai ser 500 dividido por 25. Mesma coisa que acabamos de fazer na questão anterior. A divisão terminou em 5, dobra, dobra, dobra. Bora dobrar. Qual é o dobro de 500? 1000. Qual é o dobro de 25? 50. Tá bom ainda não, vamos dobrar de novo. Qual é o dobro de 1000? 2000. Qual é o dobro de 500? De 500 não, de 50. 100. E agora eu já sei fazer de cabeça, porque eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros e vai sobrar só quanto? 20 centímetros de altura. Alternativa A de aprovação, cara. Tá bom? Olha aí que questão legal. Toda questão de matemática eu vou dizer que é linda. Eu acho linda a matemática, né? E o jeito dandão você não faz cálculo nenhum. Claro que eu sei que você já sabia fazer de cabeça aqui, ó. Quanto é 50 dividido para 25? É 2. Como tem esse zero, vai dar 20. Mas é para você treinar esse negócio de dobrar, porque às vezes tu pega uma loucura como essa aqui, ó. Aí tu consegue fazer também de cabeça. Tá bom? Vamos para a questão número 5. Eu trouxe quantas hoje? Ó, trouxe 7, viu, galera? 7 questõezinhas. Questão número 5, ela fala assim. Caiu em 2022. Calcule o volume de uma pirâmide. Parou. Você que assistiu a aula 34, como é que se calcula volume de pirâmide? Tem que saber. Volume de uma pirâmide é calculada como sendo a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? Então tem que saber a área da base, tem que saber a altura e no final divide por 3. Por quê? Lá no vídeo eu explico. Assiste. Tá? Aí ele diz o seguinte, que essa pirâmide tem uma base quadrangular, ou seja, a base é um quadrado, tá? E a mulher ligou aqui o liquidificador, espero que não esteja atrapalhando o seu vídeo, tá? Mas não vou cortar isso do vídeo, não. Você tem um quadrado. Quanto é que vale o lado desse quadrado? 30. Então fica 30 aqui e 30 aqui. Lembrando que está tudo em centímetros, tá? E a altura da pirâmide vale quanto? 40. Sabendo disso, qual é o volume dessa brincadeira? Cara, é uma questão muito simples, tá? Essa é a mais fácil do dia, essa aqui. Porque é só tu fazer a conta, tu vai só jogar os dados. Para calcular o volume, tu precisa primeiro calcular a área da base. Ora, mas a figura é um quadrado, ó. Como é que você calcula a área de quadrado? 30 vezes 30, né? Vai fazer o 30, que é a base, multiplicado com a altura. 30 vezes 30. E 30 vezes 30 dá 900. Pronto. Achou a área? Substitui aqui. Tu já tem a altura? Substitui aqui. E é só fazer o cálculo. Portanto, o volume da pirâmide vai ser a área, que é 900, a altura, que a questão diz que é 40, e você divide por 3. Tá? 9 vezes 4, galera, é 36. Aí tu repete os 3 zeros. Então dá 36 mil. E 36 mil dividido por 3, ora, quanto é que é 36 dividido para 3? 12. Então 36 mil dividido para 3 vai dar 12 mil de volume. 12 mil de volume. Cadê a alternativa? Não tem. Tem o quê? Tem 1.200. E aí, quem está errado? É eu ou é o Cetred? A resposta era para ser 1.200, né? Mas aqui deu 12 mil o quê? Centímetros cúbicos, né? O que foi que a gente errou? Nada, ó. 30 vezes 30, 900. Quanto é a altura? 40. Vai ficar 900 vezes 40, ó. 9 vezes 4, 36. Aí tem 3 zeros, 36 mil. E 36 mil dividido por 3 dá 12 mil. Né? Mas aqui tem 1.200. Ou seja, está errado. Alguma coisa está errada e não é o Dandan. Ou seja, essa questão aqui seria anulada na prova. Então teve alguma coisa aqui estranha nessa questão. Se alguma coisa estranha, ou eu esqueci aqui de aumentar os zeros.
Mas geralmente não esqueça não, galera. Geralmente eu copio e colo. É uma copiada e colada da própria prova do CETRED. Então, com certeza essa questão aqui deve ter sido anulada na prova. Perfeito? Vamos embora. Vamos fazer mais. Próxima questão vai ser a questão, né, número 6. Também caiu em 2022. E essa aqui você tem que fazer de olho fechado. Observe. Calcule o volume desse prisma. Como a figura é um paralelepípedo, você pode calcular o volume só pegando o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Só multiplicar os três. Quanto é o comprimento? 5. A largura? 5. A altura? 12. Pronto. Igual, vamos lá, vamos fazer a continha. 5 vezes 12 é 60. Então vai ficar 5 vezes 60. E 5 vezes 60 dá 300 centímetros cúbicos, seria a alternativa E. Questão aí mais fácil de todas até agora é essa aqui, né? Essa ganhou daquela que eu acabei de falar no passado. Questão mais simples. Vai que cai na sua prova. O problema dessa aqui cair é que o seu concorrente também vai achar fácil, infelizmente, né? Última questão, questão número 7. Ela fala assim, ó. Severino comprou uma piscina dessas infláveis que tem um fundo circular. Então você já imagina que essa piscina seja um cilindro, né? Aquelas figuras cilíndricas, tá? É um cilindro. Aí nesse cilindro tem o quê, ó? 4 metros de diâmetro. Atenção nessa informação, pelo amor de Deus. O diâmetro vale quanto? 4 metros. Por que eu estou chamando a atenção para o diâmetro? Porque nós calculamos o volume com o raio. Não usamos o diâmetro. Então nós temos que achar o raio. E tu já sabe que o raio é quanto? O raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 4, então o raio tem que ser 2. Olha a pegadinha do problema, pelo amor de Deus. Além disso, além do raio ser 2, a questão diz que tem 50 centímetros de altura. Então o raio é 2 metros e a altura é 50 centímetros. Qual é o primeiro problema que você está enxergando aqui? Altura metro. Altura metro não, raio em metro e a altura em centímetro. Não pode, nós temos que colocar tudo na mesma unidade. Tudo igual, certo? Beleza. Então nós vamos ter que colocar esse bicho aqui para metro, tá? Que é mais fácil. E aí para transformar 50 centímetros em metro, tu vai lembrar da K, H, decimal. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tu está em centímetro, que é 50 centímetros, e quer voltar para metro. Volta uma casa, volta duas. Então, se tu voltar aqui 2 casas, vai dar quanto, ó? Vai dar 0,5 ou 0,50 metros. Pronto. A partir daí, cara, tu já está no ponto de bala de calcular o volume. Como é que se calcula volume de um cilindro? Já fizemos isso hoje. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tem que decorar essas fórmulas. Tem que decorar. Não adianta. Isso vai ser igual. Quanto é o π? Olha, a questão mandou trocar o π por 3. Maravilha. Fica 3. Quanto é o raio? 2. Então fica 2 ao quadrado. Quanto é a altura? 0,5. Pronto. Isso vai ser igual a quanto? Ó? 3 vezes. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Vezes 0,5. Pronto, galera. Vamos multiplicar tudo. Para ser mais fácil, eu vou multiplicar primeiro esses dois, ó, igual eu fiz na questão anterior. Porque eu sei que 4 vezes 0,5 vai dar 2. E 3 vezes 2 vai dar 6. Portanto, a resposta vai ser o quê? 6 metros cúbicos, né? 6 metros cúbicos. Perfeito? Show de bola. Só que tem um porém. Ele perguntou a questão em quê? Em litros. Como é que se calcula de metros cúbicos para litro? Aí tem que assistir outra aula minha, que é a transformação de medidas. 1 metro cúbico vale quantos litros? 1000 litros de água. Portanto, 6 metros cúbicos vão ser o quê? 6.000 litros de água. Aí eu te pergunto, tem essa alternativa? Tem não, tem 12.000, ó, que é o dobro. Não tem. E aí, meu amigo, tu vai fazer o quê? Tu vai sentar e chorar, porque é mais uma questão anulada do CETRED. Estou colocando essas questões, cara, eu já sabia que seria anulada, né?
Eu estou colocando essas questões porque tem que se preparar para isso. Não teve um concurso até agora que não teve uma penca de questões anuladas dessa banca. Então tu já sabe que vai se deparar com isso. Teve uma jovem que mandou uma mensagem para mim que não estava conseguindo fazer a questão. Professor, eu faço, só dá uma resposta, mas o gabarito é outra. Aí quando eu fui fazer com ela, de fato ela estava certa. O gabarito do CETRED estava errado. Então já estou lhe acostumando, isso vai acontecer. Tá bom? Então foi um errinho, mais um errinho do CETRED aí, tá? Nessa cálculo de volume. 2 seguidas anuladas. A seguir não, mas a 5 anulada e também a questão número 7 anulada. E com isso, galera, a gente fecha aqui, tá? As questões que envolveram volume, tá? Que caíram aí no CETRED. Questões muito bacanas, que usam exatamente aquilo que eu te disse lá no vídeo de teoria. As fórmulas são idênticas às que são cobradas nas questões. Então vale a pena você dar uma olhadinha. Beleza? É isso aí. Valeu, um abraço. Qualquer dúvida, me procure. A gente tá junto. Conte comigo. Valeu.